Quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelista Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 11 até o 19. Diz assim, capítulo 17, versículo de número 11 até o 19. Tem como título a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantavam a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia, o livro santo de Deus, temos muita coisa aqui para nos ensinar, para nos esclarecer, para nos guiar. E, irmãos, lendo e meditando nessa passagem aqui, eu comecei a pensar aqui, irmãos, sobre o encontro, quando Jesus encontra o homem. Irmãos, quando Cristo ele encontra o homem já não fica mais da mesma forma. Não tem como o homem ter um encontro com Cristo e ele não abandonar o vício. Não tem como o homem ter um encontro com Cristo e a sua vida não mudar. A vida do homem muda quando ele tem um encontro com Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, ter um encontro com Cristo é algo maravilhoso. E eu comecei a meditar, irmãos. Jesus várias vezes teve um encontro com o homem. Uma determinada feita ele teve um encontro com a mulher samaritana em um poço. Uma outra vez, diz a Bíblia que um homem por nome de Nicodemos procurou ele. Uma outra vez, um homem subindo em um pé de árvore por nome de Zaqueu também quis e teve um encontro com ele. E os que estão aqui nessa noite, louvado seja Deus, um dia tiveram um encontro com Cristo. Oh, irmãos, que encontro feliz! Eu sei, mas vocês já tiveram encontro com tantas pessoas, mas o encontro com Jesus é diferente. O encontro com Jesus é muito diferente. Mas diz a Bíblia, irmãos, que quando esses homens vieram ao encontro dele, diz a Bíblia que esses 10 homens leprosos, eles fizeram o quê? Está no versículo 12. Eles pararam de longe. Por quê? Porque eles eram leprosos. Uma coisa interessante, irmãos, a lepra, naqueles dias, a gente lê na Bíblia, a gente vai ver que existiam muitas pessoas leprosas. Vez por outra aparecia um leproso. Não foi esse o primeiro encontro que Jesus teve com pessoas leprosas. Mateus capítulo 8 também ele teve um encontro com um homem que era leproso e curou aquele homem. E a lepra, ela tem um sentido, irmãos, dentro da Bíblia muito interessante, porque ela não tinha cura. A pessoa acabava morrendo. Tinha uma coisa, ela também era contagiosa. Por isso que os homens pararam de longe. Era contagiosa. Ela também isolava o homem. O homem não podia mais viver no meio social. Justamente, irmãos, o que faz o pecado? O pecado ele mata o homem, o pecado ele isola o homem, e o pecado, se o homem não procurar Jesus, se o homem não aceitar as oportunidades que Jesus dá, também não tem cura para ele, para esse tipo de mal, que se chama pecado. Então eles pararam de longe e gritaram. Eles não podiam se aproximar. Existiam ali algumas regras que eles não podiam se aproximar de pessoas. Eles tinham que se identificar e tinham que se identificar como pessoas leprosas. Mas, irmãos, no mesmo momento que eles têm um encontro com Jesus, eu fico olhando, achando interessante, é que no versículo de número 13, diz assim: levantaram a voz dizendo:
Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles foram muito unânimes para dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. E também reconheciam, sabiam que Jesus era mestre. Louvado seja Deus. Não sei se alguém já tinha falado para eles, não sei se eles já tinham de longe visto a Jesus, mas o certo é que eles reconheciam, eles sabiam que Jesus era mestre. E aí, irmãos, eles dizem o seguinte: olha, mestre, tem misericórdia de nós. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Louvado seja Deus. A razão de eu estar aqui nessa noite, a razão dos irmãos estarem aqui, é porque Deus, Ele é um Deus misericordioso. Enquanto o homem, ele não tem misericórdia nenhuma, Deus tem misericórdia. É a razão. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as razões de nós não sermos consumidos. Graças a Deus pelas misericórdias. Mas o que é que acontece aqui, irmãos? Ele diz o seguinte, indo aqui: e ele vendo, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Os 10 ficam de longe, os 10 clamam de forma ali unânime: tem misericórdia de nós. E os 10 também obedeceram, porque Jesus disse: ó, vão, se mostra ao sacerdote, porque tinha que mostrar quando estava limpo. Mas eles não tinham sido ainda limpos, porque a Bíblia diz que quando eles obedeceram a voz de Jesus, que eles foram, eles se tornaram limpos, porque obedeceram a voz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Coisa boa é obedecer. Obedeça. Quando a gente obedece, as coisas acontecem. Quando a gente obedece, Deus trabalha em nosso favor. Diz aqui que eles indo. É interessante, o leproso do capítulo 8 de Mateus, Jesus se aproximou dele, ele veio clamando e pediu a Jesus: eu quero ser limpo. Jesus tocou nele, limpou. Depois ele foi para se apresentar. Esses aqui, antes de receber a cura, em obediência à palavra de Deus, foram. E quando eles começaram a ir, diz a Bíblia que eles, todos os 10, se tornaram limpos. Louvado seja Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que cura. Louvado seja Deus. Ele cura a doença da carne e Ele também cura a doença do espírito. Irmãos, eu não conheço ninguém, por mais ruim que seja, que dando ouvido à voz de Deus, não alcance dele a misericórdia, não alcance dele o perdão. Mas o versículo de número 15 diz assim: e um deles, agora o negócio está aqui, irmãos, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. No momento que eles vão, e que um deles percebe que ficou limpo, porque a lepra tinha aquela coisa branca, terrível, aquelas chagas, feridas. Quando ele viu que estava limpinho, diz a Bíblia que ele voltou. Mas quem voltou, irmãos? Somente um. Veja que os 10 falaram juntos: Jesus, tem misericórdia de nós. Veja que os 10 foram curados juntos. Mas tem uma coisa, irmãos: somente um voltou para agradecer. E diz a Bíblia que ele voltou glorificando em voz alta. Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja pentecostal. E tem muitas das vezes pessoas que não abrem a boca, pessoas que não agradecem. Veja que ele voltou glorificando a Deus em voz alta. O que Deus fez nas nossas vidas, irmãos, é para glorificar mesmo. Eu não tenho vergonha nem medo, louvado seja Deus, de glorificar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu digo para os irmãos que se eu não tivesse aceitado a Jesus, eu estaria morto. Bebia demais, descontrolado, mas graças a Deus, irmãos, ainda adolescente, com a idade de 17 anos, eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. Ele me transformou. Irmãos, o milagre foi grande naquele lugar. O milagre foi grande, porque é uma transformação de Deus. É algo que as pessoas olhavam antes e viam: não, esse rapaz não tem futuro nenhum. Mas agora olha e diz: mas está diferente. Tinha alguns que diziam: não é muito tempo não. Mas louvado seja Deus, irmão, desde 1991, nunca pensei em desviar, nunca passou pela minha cabeça. E com muitas lutas, muitas coisas, eu
sigo em frente. Acredito também que os irmãos aqui passam por luta, passam por dificuldade, passam por cada coisa, porque, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que se decidiram por Jesus, que aceitaram Jesus, padecerão perseguições. A Bíblia também diz que muitas são as aflições dos justos, mas a mesma Bíblia que diz isso, ela diz que Deus a livra de todas. Irmãos, uma coisa é sofrer sem Cristo e outra coisa é sofrer com Cristo. Quando Cristo entra dentro da fornalha com o crente, ele dá o livramento. Quando o crente, irmãos, entra e Jesus entra com ele na cova dos leões, o leão perde ali o desejo de comer. Deus fecha a boca dele e ele é vitorioso, como foi o caso de Daniel. É verdade. Mas, irmãos, ele volta glorificando em voz alta. Em voz alta. O que é que acontece aqui? Versículo 15, recapitulando. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando em voz alta. Agora o versículo 16, irmãos, começa a aprofundar mais ainda. Os irmãos veem que no começo eles reconheceram que Jesus era mestre. Louvado seja Deus. Agora o versículo de número 16 diz assim: